E aí povo, eu sou o MK e nesse vídeo eu vou passar tudo o que eu conheço atualmente sobre o corpo masculino, desde conceitos básicos, formas e anatomia. Esse tutorial serve tanto para o tradicional quanto para o digital. Já tinha feito um anteriormente sobre o corpo feminino e dessa vez estou fazendo no corpo masculino com várias informações para vocês. Sem enrolação, vamos pro tutorial. E antes de passar boas ideias, a gente vai começar aqui com erros. Erros simples, na verdade. Eu vou passar dois, apesar de existir um monte, e esses daqui vamos dizer que são os principais que eu mais noto. O principal mesmo é não saber mapear o tronco da maneira correta. Já que você não entende o que está desenhando, muitas vezes se prende em referências difíceis de entender ou se trava na cópia. E muita gente ainda acaba baixando base por simplesmente esquecer que a estrutura é uma etapa essencial para o seu desenho ficar bom. Normalmente a galera que está começando perde esse conceito da referência e acaba fazendo uma cópia cega, ou seja, ela não está olhando as estruturas dentro do desenho, ela apenas está copiando a silhueta, o que ela vê e etc, e vai tudo no olhômetro sem mesmo saber medir distâncias ou informações ou escalas de cada estrutura que está ali dentro do corpo. Então entender como mapeia o corpo, as formas dele, ângulos e principalmente a diferença desse tronco pro feminino é essencial. Assim você vai conseguir discernir tudo bonitinho e mapear dentro da estrutura. O outro erro normal de você ver é a galera que faz o corpo corretamente, mas de maneira 2D. E o que isso significa? Simples, você entende a estrutura que está fazendo, mas na hora de rotacionar ela você meio que dá tela azul. Porque você enxerga o seu desenho como se fosse algo flat, algo plano. E obviamente algo em 2D. E se você tentar rotacionar e encontrar essas informações em outras poses e em diferentes ângulos, você se trava. Então é muito importante vocês entenderem cada informação do corpo e como mapear ela e como encontrar ela em outros ângulos também. E de início, obviamente, eu tô falando de estrutura e não de detalhes. Bom, mas agora que a gente já tem os erros esclarecidos, ou pelo menos os erros básicos, dá pra passar boas estruturas. Se você usa o método de caixas, ou conhece ele, que por muitos desenhistas é apoiado, você já tem um bom caminho andado. Mas por que essa caixa é tão importante e em geral normalmente enche o saco com ela? Na verdade as caixas não são um corpo de maneira final, é só um jeito de você entender como ele vai ficar e em qual ângulo. E desenhar duas caixas de vez de um monte de informação, como as estruturas, os detalhes da anatomia e várias outras coisas que vão te atrapalhar ali no desenho e na hora de enxergar ele de uma maneira geral, seja o corpo inteiro, seja ali no half body mesmo, é muito mais fácil, ou seja, você vai simplificar muito mais o seu desenho e você vai simplificar muito mais o que você está fazendo antes de detalhar. Assim não vai ficar aquele desenho torto no final, que é uma coisa que a galera se frustra muito. É aquela famosa síndrome do desenhista que quer ver o resultado final, quer chegar logo no final mesmo e esquece da estrutura. E é por isso que normalmente você vê a galera que faz o desenho todo, acha que tá ficando bom e depois que termina fica olhando pro desenho e vendo um monte de coisa torta e um monte de resultado estranho, que é normal de acontecer e é bom que você aprende com os erros para depois não cometê-los de novo, mas é bom você focar na estrutura, já que o desenho final precisa ter um bom esboço para ficar bem estruturado. E é um conceito bem simples, como vocês podem ver, só se baseia em um quadrado ali pro tronco e um retângulo ali pra pelve. Eu aconselho a vocês a não fazer isso de maneira 2D, sempre deixar ela em 3D ali, sempre deixar essas caixas em 3D, porque vocês vão ter uma noção melhor do corpo e vão conseguir aplicar em outros ângulos, que é um problema que a galera tem, que não tinha falado anteriormente, que era aquele desenho flat, aquele desenho 2D. Então faça em 3D e obviamente isso não precisa ser a forma final ali das informações do corpo, é só pra você encontrar o ângulo e no caso a forma que o corpo vai estar ali posicionada. Bom, agora falando em formas, vamos para a parte das formas do corpo que a gente pode aplicar em cima daquelas caixas que eu tinha falado, ou você já pode começar por elas mesmo. Eu, por exemplo, gosto de começar por elas, mas se você não tem uma boa noção de perspectiva, é bom você começar com as caixas. Essas formas elas vão se assemelhar ou pelo menos remeter à anatomia final. E relaxa, de início pelo menos, você não vai precisar estudar cada osso do corpo, cada informação, cada músculo, mas entender como ele funciona para simplificar nas formas é extremamente essencial. Esse formato aqui que eu estou usando ele é conhecido como Big Egg Shape, que é um formato meio de ovo ali, meio curvado, dependendo do ângulo que você desenha. É muito comum você escutar esse nome aí na gringa, em tutoriais da gringa. E daqui a gente consegue mapear as costelas, a clavícula, o peitoral e etc. É muito fácil e rápido de fazer, então tente apenas esse formato e alguns ângulos antes de detalhar, assim como eu estou fazendo aqui. É aquilo que eu tinha dito, primeiro a gente precisa entender as formas ali, como aplicar elas no corpo antes de tentar começar a detalhar, porque senão você vai ocupar muito do seu tempo e não vai aprender muito bem, então faça o que eu estou fazendo agora, ok? Tente mapear ali, no caso, um ângulo desse formato geométrico com uma linha, ela não é reta, não é uma linha reta, ela vai acompanhar essa curvatura ali do tronco que a gente está desenhando, esse formato aí de ovo, e você também pode definir o ângulo anteriormente ali com a caixa, tá? Mas e você pode aplicar os dois métodos também que vai funcionar. E depois dessa linha você pode perceber que ela tem mais outras duas linhas ali conectadas, que são essas linhas curvas. Elas definem a costela do personagem, tanto para a esquerda quanto para a direita. Faça ela vai se modificar dependendo do ângulo, às vezes ela vai ficar para dentro da curvatura, às vezes ela vai ficar para fora, e você vai aplicando ela conforme o ângulo está pedindo. E como vocês podem ver, eu não tô dando todo aquele detalhe de ossos, eu não tô desenhando todos os ossos ali do tronco, da costela, de tudo, porque é desnecessário de início. A gente só tá entendendo ali como é que tá funcionando dessa forma e aplicando ela em outros ângulos. Evite se lotar de informações a qual você não vai conseguir entender, como por exemplo todos os ossos do corpo. Faça ali o básico para você conseguir começar a aplicar a anatomia. E por falar em anatomia, vamos para a parte do peitoral.
É muito difícil de você notar isso no início, mas agora que eu vou falar, você nunca mais vai esquecer e você vai dar uma ênfase melhor ali no seu peitoral. Ele é descrito ali pelo livro do Michael Hampton, que é um peixinho dourado, como se fosse um peixinho dourado sem cabeça. E é verdade, se você olhar ali tem até o rabinho. Esse rabinho ele fica realmente curvadinho, ele fica embaixo do deltoide, que é aquele músculo que a gente tem no ombro, que é como se fosse aqueles 3 gominhos ali que cobrem essa parte do ombro, e como eu já tinha dito também esse rabinho do peixe. Certo, algo como eu já tinha dito anteriormente, que é muito importante para você entender o corpo masculino, é entender as características, as diferenças que vão trocar esse corpo para um feminino, que no caso são as características contrastantes. Como essa estrutura que eu tô fazendo agora de um corpo feminino, vocês conseguem ver que ele tem um destaque muito mais visível ali na cintura. Obviamente ele é um corpo mais definido. Eu aconselho de início que vocês estudem mesmo um corpo mais definido. Assim depois você cria variedades, como um corpo mais musculoso, mais magrinho ou mais gordinho. E quando a gente começa a montar ali a estrutura do corpo masculino, você percebe que ele tem essa parte da pelve, mais da cintura ali que eu tinha falado que estava visível no feminino, mais reto. Ele não tem esse formato de ampulheta que o corpo do feminino tem, que fica aberto ali no ombro, fecha ali na cintura e depois abre de novo pra pelve. O corpo masculino ele já é mais retão, né? Ele tem essa parte do tronco muito mais aberta, isso é fato, os ombros eles costumam ser mais largos, e lembrando que isso é tendência e existem variedades. E por falar em variedades, lembra que o seio masculino só vai se assemelhar com o feminino caso ele tenha gordura suficiente para aparecer isso. Também tem outros detalhes, como um trapézio um pouco maior, uma facilidade com a definição dos braços, etc. Mas em resumo, o corpo masculino te dá uma sensação de uma estrutura mais sólida e com menos curvas, diferentes do feminino. Beleza, mas agora a gente vai pra prática. No estudo em geral você pode pegar diversas referências e além de formas geométricas, algo que eu costumo dizer é sempre saber ver informações de um corpo, no caso em um ângulo, que você vai conseguir encaixar em outros. Ele vai meio que se tornar como se fosse um mapa pra você entender ali a anatomia. E acaba que a anatomia parece peças que vão se encaixando conforme qualquer ângulo. Me relembra um pouquinho o Lego, né? Tudo bem que quando eu era pequeno eu pegava umas marcas meio Paraguai, mas ainda assim a ideia é a mesma. Mas voltando, vocês perceberam também que pra pelve eu gosto de usar esse formato de cueca? Ele meio que simplifica os detalhes, ele ajuda na hora de esboçar a estrutura. E não esqueça dos detalhes de volume, tá? Dentro de cada informação da anatomia. Porque no caso da pelve a gente pode notar que a gente tem esse ossinho ali no canto, que ele fica bem visível, principalmente se for em um corpo definido, mais magro, ou até mesmo dependendo do ângulo que o personagem tá. Como vocês podem ver, eu tô montando aqui o abdômen. Eu gosto de mapear ele como se fossem esses travesseirinhos aí que eu tô mostrando. Eles não precisam aparecer totalmente no desenho final, mas eles te dão uma ótima noção da estrutura que você tá fazendo. Como vocês podem ver, os últimos gomos que ficam ali na parte do umbigo, eles são um pouco maiores do que os outros. Não se esqueça da linha ali do abdômen, ela não é reta, ela vai acompanhar no caso os relevos ali, profundidade, e o umbigo que eu recentemente descobri que ele fica um pouco abaixo daquele círculo que a gente tem ali no caso do Big Egg Shape. Temos outros truques referentes à escala da anatomia, como por exemplo dos braços, eles estão sempre conectados com o peito, no caso aquele peixinho que a gente tinha falado anteriormente, e um influencia no outro. Já para aquela questão de onde vai ficar a divisória do braço, seja do braço para o antebraço, que é o cotovelo, ele fica mais ou menos na altura do umbigo, ele costuma também ficar um pouquinho mais para cima na verdade, e quando ele está esticado, não em repouso, ele vai chegar no máximo ali, passando um pouquinho da virilha. Isso é claro, já contando com a mão e com a genética, mas não cometa o erro de fazer o braço super esticado, quando ele está em repouso ele costuma ficar um pouquinho dobrado ainda, você pode fazer o teste aí com você mesmo. Se você fizer isso, vai te dar uma sensação muito mais natural para sua arte. E só aqui na edição que eu percebi o quanto esse corpo da direita tá torto. E caso você tenha problemas com as escalas das suas estruturas, como por exemplo não saber que tamanho tem que ficar cada parte, você pode pegar uma referência de um corpo, e caso você esteja no papel você pode imprimi-la, e você vai aplicar as estruturas por cima, sem tracing, você não vai meio que contornar o desenho. Assim você consegue encontrar todas as estruturas que eu tinha passado, o tamanho e o espaço entre elas, e é uma dica muito útil. Só cuidado para não usar isso em desenhos de outras pessoas, porque a anatomia pode estar errada ou exagerada. Use referências reais, é só você pesquisar no Google male pose, referência, coisas assim do gênero, aí você vai conseguir discernir muito mais fácil cada informação e tamanho de estrutura. Pro rosto, no caso a face, mesmo que você não esteja desenhando animes, entender informações simples puxadas pro realismo é muito importante. No rosto masculino a gente vai começar pelo maxilar, que costuma ser mais visível a divisória, e fica um pouco mais para baixo. Eu vejo que é um erro muito comum dos desenhistas iniciantes é não fazer essa divisória ali do maxilar, e puxar uma curva direto da orelha para o queixo, e aí o desenho parece aquela coxinha com o queixo tão pontudo que se olhar para baixo for o próprio pescoço. Eu não vou entrar em detalhes sobre a construção da cabeça porque eu já tenho um vídeo sobre isso e mais pra frente eu vou fazer um remake porque eu aprendi muito mais sobre o rosto atualmente. Bom, entrando nas características do rosto, os olhos masculinos costumam ser menores e o nariz costuma ser um pouco maior, acompanhando as orelhas. Lembrando que isso são tendências, mas não necessariamente são obrigatórias. Ainda assim, antes de fazer variedades de corpo, como eu já tinha dito antes, tente desenhar ela da maneira padrão e definida. E por fim, já que a gente tá falando de cabeça, eu pensei em dar um detalhe aqui e mostrar pra vocês separadamente como é que funciona o pescoço. Como vocês podem ver, a gente tem a clavícula conectada ali onde começaria os ombros, o trapézio saindo dessa parte também que conecta no pescoço, e o pescoço tem essas duas cordas, por assim dizer, que meio que conectam naquele centro ali da clavícula. Elas não vão até a nuca, elas vão mais ou menos a parte de trás ali da orelha, e já tem um ótimo exemplo aí na hora de vocês aplicarem na estrutura de vocês, já que eu não tinha dado um detalhe separadamente pra ele.
Esse foi o vídeo, espero ter tirado várias dúvidas de vocês, qualquer coisa é só comentar aí, comentem temas que vocês querem nos próximos vídeos, etc. E se você curtiu, deixe seu like e se inscreve aí no canal, compartilha com aquele seu amigo desenhista ou amiga, e falou, um abraço!